agradecer o convite, também mandar um abraço em nome da ministra Luísa Bairros, que tem outro compromisso, me designou aqui para fazer essa representação. Saudar a mesa, né? Saudando Andréia, minha colega aqui do Senado, e que fez uma fala muito bonita, e eu queria saudar toda a mesa em nome de Andréia. E também falar dessa data de hoje, né? Dia Nacional da Consciência Negra, que é uma data ainda não de plena celebração, né? Mais uma data de celebração também, mais uma data de reflexão para entendermos o que acontece com o nosso país e por que essa data ainda é uma data que tem que ser objeto de uma reflexão muito grande, né? Eu vou pegar algumas falas aqui anteriores, até para contextualizar a minha fala, que é uma fala que vai mostrar um pouco os dados à luz da ideia da violência, o que está acontecendo com o jovem no Brasil. Mas duas coisas me chamaram a atenção aqui. Primeiro, na fala da Andréia, quando ela falou do caso do menino de 11 anos, e aí eu me lembro uma coisa que é importante, eu queria lembrar uma coisa que é importante. As crianças mais novas, 2, 3 anos de idade... Doutor Mário Teodoro, pela liberdade que a gente tem, colega de casa, eu não deixei de registrar a presença da querida senadora Ana Rita, que inclusive coordena a CPI da violência contra as mulheres e é vice-presidente dessa comissão. Uma senadora muito atuante e não poderia faltar num evento como esse. E lembramos que ela foi relatora na comissão, mais importante foi a CCJ da política de cotas. Foi Célia Cesarenko, ela, depois eu relatei na Educação e Direitos Humanos, mas na CCJ foi decisivo. Parabéns, senadora Naida. Ok. Senadora, um abraço também nosso, fraterno. Mas, como estavam falando, crianças de 2, 3 anos de idade, negras, brancas, brincam normalmente, sem nenhum tipo de preconceito, pejo, né? As crianças aprendem, com o decorrer do tempo, a racismo, né? Esse nosso velho conhecido que perpassa esse tecido social brasileiro e que, em muito, é responsável pela desigualdade. E eu queria lembrar que o Brasil, apesar de ser a 6ª economia do mundo em pujança, está lá atrás em termos de igualdade, né? Está entre as economias, os países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade no Brasil, em grande parte, é justificada por esse velho conhecido que é o racismo. E eu queria muito começar falando um pouco dessa existência. E eu queria também colocar que o contexto de violência no Brasil, em muito, ele é permeado por esse racismo, seja da parte, inclusive, do Estado, né? Do Estado também. E eu queria, assim, eu estou aqui tentando começar, mas eu queria que a minha exposição aqui, os dados fossem colocados. Por favor, obrigado, Fernanda. Nós vamos falar um pouco aqui de um diagnóstico que estamos fazendo justamente para a consecução de um programa nacional de combate à violência contra o jovem negro. O programa se chama Juventude Viva. Inclusive, senador, esse vídeo que foi colocado inicialmente é um vídeo do programa. E eu queria colocar alguns dados aqui para depois fazer um comentário final sobre esses dados, mas o que eu acho que é importante aqui é a ideia de que os dados eles vão mostrar um pouco a evolução e a intensidade da violência contra jovens negros. Eu começo com algumas informações que são importantes. Em 2010, morreram no Brasil cerca de 50 mil pessoas vítimas de homicídio, o que dá uma média de 26,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Desse total, 70,6 das vítimas eram negras. E quando nós colocamos a questão do jovem, nós vamos ver que em 2010, só em 2010, 26.854 jovens entre 15 e 19 anos foram vítimas de homicídio, que dá mais da metade de todas as vítimas daquele ano. Desses jovens, 74,6% eram negros, sendo que 92% das vítimas são do sexo masculino.
Aproximadamente 70% dos homicídios contra jovens negros concentram-se em apenas 135 municípios brasileiros, lembrando que o Brasil tem 5.565 municípios. Nos 135 maiores, nós concentramos mais de 70% dos jovens negros. E aqui nós temos uma evolução do homicídio no Brasil, né? Que pega uma série desde 80 até 2010. Eu queria chamar a atenção para que o pico se dá mais ou menos entre 2003 e 2004. Depois nós temos uma ligeira inflexão, positiva inflexão, reduz-se, e isso tem muito a ver com a campanha de desarmamento que foi feita naquela época, né, para mostrar a importância da campanha e da necessidade que nós retomemos campanhas desse tipo, né? Um primeiro momento. Em seguida, por favor. E aqui nós temos, para se ter uma ideia de quão é incidente sobre os jovens, né, as taxas de homicídio. Ou seja, quando nós passamos ali de 15 a 19 anos até a faixa de 25 a 29, são as faixas de maior incidência de homicídios no Brasil. Então, não tem dúvida de que a questão está muito associada aos jovens. Seguida, por favor. E aqui nós temos, né, a diferença entre jovens negros e brancos em termos de homicídio. E aquele primeiro quadro lá, que apesar de pequeno dá para ver, é o seguinte: a linha vermelha é a taxa de homicídio incidente sobre jovens brancos e amarelos, que nós estamos considerando como um único grupo. E a linha verde é incidente sobre pretos e pardos, que nós chamamos, segundo o critério que até o IBGE usa, de negros. E nós vamos ver a diferença crescente entre um e outro para os jovens. Ou seja, há um pico muito maior da linha verde, que é a linha que mostra o que está acontecendo com jovens negros, né? E, em seguida, nós podemos mostrar isso nos gráficos de barras, né, onde nós temos os brancos e amarelos, que nós podemos considerar como população branca, com as barras mais cor de laranja, e pretos e pardos, população negra, com as barras em verde, né, que dá exatamente a mesma coisa. Seguido, por favor. Aqui nós temos que houve, de fato, em alguns casos, estados onde a redução dos homicídios foi significativa, que é o caso de estados como Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós estamos vendo no gráfico à direita, né, que houve uma redução muito grande, mas, por outro lado, nós vamos ver que em outros estados o que aconteceu foi exatamente o contrário. Então, se mostra que está tendo uma descentralização, né, do crescimento do número de homicídios. E aí nós citamos alguns estados como Bahia, Paraná, Pará, Ceará, Alagoas e Maranhão, que têm tido um aumento significativo com relação a isso. E quando nós vemos os estados, na próxima, por favor, Fernanda, que apresentam maiores taxas de homicídios para negros, aí nós vamos ver alguns dados impressionantes. Nós temos ali a linha verde, o homicídio contra a população jovem negra, e a linha vermelha ou laranja contra a população branca. E nós vemos em alguns estados, como o caso de Alagoas, não só a proporção de negros é muito grande, como o diferencial entre negros e brancos é muito significativo, né? Isso acontece, em geral, em todos os estados, com exceção do Paraná, onde a população negra tem um índice de mortalidade menor que a população branca. Todos os outros estados, a população negra se coloca de uma maneira mais vitimizada em relação à população branca. Mas, de qualquer maneira, tem um processo de descentralização, né, que as taxas de homicídio têm aumentado, inclusive, no interior do Brasil. Por favor, a próxima. E nós vamos mostrar na próxima... Isso, os homicídios... Não, é aí mesmo. Pode voltar, por favor. Pode ir para frente. Esse. As regiões. O que está acontecendo em cada uma das regiões? Na região sudeste, até pelo fenômeno importante de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, há ainda um decréscimo da violência, e maior ainda no caso da população branca, que é a linha azul, mas mesmo com a população negra está tendo um decréscimo. Mas isso, infelizmente, é compensado
pelo aumento, e aí eu falo de aumento, quando eu falo de aumento, nós vamos ver que nas outras regiões é aumento do homicídio contra a população jovem negra, porque há uma estabilização da linha azul, tanto no Nordeste, quanto no Centro-Oeste, quanto na região Norte. Então, significa o seguinte, o que está aumentando em termos de violência no Brasil, esse aumento está todo em cima da população negra, todo em cima do jovem negro. Então, esse é um quadro, obrigado, Fernanda, esse é um quadro que eu gostaria de trazer e que nos fez... Nos motivou uma reflexão muito grande quando eu falo nos motivou. Me permita esclarecer, dá para voltar a lâmina? Aquele dado lá em cima. Sim. É real? É aquilo mesmo? Exatamente. Homicídios por região, negros, principais vítimas em todos, à exceção da região sul, que é uma coisa mais homogênea que nós tiramos, nem precisamos mostrar que está em queda, mas o que está acontecendo com a mortalidade dos negros nos últimos anos é algo explosivo, enquanto que para os jovens brancos há uma estabilização. Esse é um quadro impressionante. Esse é um quadro impressionante. Tá? Porque ali, a exceção do Sul, como eu sou do Rio Grande do Sul, eu quis também conferir. Sim. Onde morrem menos, né? Isso. Tá? Bom, isso suscitou um debate interno ao governo, né? Na Secretaria-Geral da Presidência da República instou alguns órgãos ministeriais, como o Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, a CEPIR, a pensar ações para se contrapor a essa realidade. E essas ações foram forjadas no que nós estamos chamando do programa Juventude Viva, que é uma construção que hoje está sendo levada pela Secretaria-Geral, mas principalmente a Secretaria Nacional de Juventude, cuja secretária Severine Macedo está aqui, colega de luta e trabalho nessa área. E junto com a CEPIR nós estamos montando esse programa Juventude Viva, que está em construção desde 2011. E esse programa tem sido uma experiência muito interessante, porque nós estamos construindo, ouvindo, senador, a população, a sociedade civil. Então, nós já fizemos encontros com representantes do hip-hop de todo o Brasil, para mostrar o programa, e deles nós tivemos assim um apoio muito grande. Inclusive, no vídeo, nós temos aí representantes do hip-hop se colocando. Fizemos também essa discussão com conselheiros de vários conselhos federais. Enfim, nós temos tido uma repercussão muito grande na sociedade com relação a isso. E esse programa, eu não vou me adiantar muito, talvez a minha colega Severine possa falar um pouco mais dele, eu não quero aqui, até por conta do meu tempo. Ele na verdade, ele se divide em três vertentes, que é uma vertente de dar cidadania para essa população. Dar cidadania, que significa introduzir programas de formação, de capacitação, de educação, possibilidade de trabalho. A Copa do Mundo está aí, então algumas cidades dessas que nós estamos falando aí vão ter trabalhos direcionados à Copa do Mundo, então nós estamos abrindo essa possibilidade para o jovem. Também é uma vertente de infraestrutura, que é uma vertente que vai dar para essas comunidades, né, programas e ações e equipamentos, como, por exemplo, oficinas de cultura, pontos de cultura, equipamentos nas escolas, praças de esporte, isso também vai ser feito. E, finalmente, uma vertente que é uma vertente mais, que eu diria, uma vertente mais de uma retomada de diálogo com o Estado, né? Nós estamos pretendendo montar ouvidorias independentes para que as pessoas e as comunidades possam, de fato, serem ouvidas pelo Estado, sem o constrangimento de passar, muitas vezes, por ouvidorias da própria polícia. Enfim, é um conjunto maior que eu não vou aqui me ater. Simplesmente eu gostaria de falar que o governo está atento com relação a esse problema, né? É um problema que, para nós, se constitui, talvez, no principal problema dentro do Fórum Direito e Cidadania, que foi criado pela presidenta Dilma, né? E, desse ponto de vista, nós estamos agora, no dia 27, daqui a uma semana exatamente, lançando o programa nacionalmente, com a presença dos ministros Luísa Barros e Gilberto Carvalho. E esse programa, que já tem uma experiência inicial e piloto no estado de Alagoas, ele vai se colocar agora para todo o Brasil, e a meta é que possamos reduzir drasticamente essa chaga que é essa violência contra o jovem negro em níveis incomensuráveis, né? Então, a nossa ideia é essa. Eu queria, mais uma vez, agradecer aqui
a possibilidade de estar aqui, senador, discutindo e debatendo nessa mesa, e também saudar mais uma vez a sua iniciativa, sempre presente, e hoje, principalmente no Dia da Consciência Negra. Muito obrigado a todos. Muito bem.